Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e hoje nós vamos ler e meditar nesse livro, nesse capítulo 11. Ele é um capítulo grande, tem 40 versículos, mas creio que a gente pode estudar esse capítulo aqui. Vamos fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar a leitura que vai ser projetada na nossa tela. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas, tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim,
oferecendo seu unigênito àquele que recebera as promessas. E a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aí, os 40 versículos deste texto de Hebreus 11. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós invocamos a Tua presença, não porque
o Senhor não esteja aqui, mas porque nós necessitamos da Tua graça para meditarmos neste texto, na vida daqueles servos que o Senhor escolheu e que viveram e serviram ao Senhor andando na Tua presença. Nós Te louvamos pela vida deles e pelo que o Senhor determinou para eles na eternidade. Obrigado pela oportunidade de meditar nessas vidas tão preciosas. Nós louvamos o Teu nome por eles e pedimos que o Senhor nos ensine a sermos fiéis como eles foram ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus, a carta de Hebreus, né, o livro de Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, como queiram chamar, é uma carta que é dirigida aos crentes judeus que estavam passando por dificuldades e estavam sendo perseguidos e estavam sendo tentados a deixar para trás o cristianismo e voltar ao judaísmo. Então, o autor da carta aos Hebreus, que nós não temos certeza de quem escreve esta carta, demonstrando que o cristianismo é superior ao judaísmo, porque Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos profetas, aos sacrifícios, Cristo é superior aos cordeiros, Cristo é superior aos sacerdotes, e assim ele vai demonstrando a superioridade de um sistema religioso que agora não é um sistema religioso que foi planejado pelo próprio Deus, mas um sistema religioso que se resume numa pessoa. Não é mais um sistema religioso que se utiliza de animais, de leis, de princípios alimentares, de princípios dietéticos, de princípios de purificação com água, com sangue, mas é um sistema religioso que supera tudo isso, porque agora esse sistema religioso é uma pessoa viva que faz o relacionamento entre Deus e o homem. E esta pessoa é o Messias que tinha sido prometido para o povo de Israel. Então, o autor da carta aos Hebreus procura demonstrar que o autor desse sistema religioso é o próprio Deus, e esse sistema religioso é muito mais do que uma religião. Ele é uma verdadeira manifestação de amor de Deus e de comunhão de Deus com o povo por meio da pessoa de Cristo, que assume o lugar do sacerdote, que assume o lugar do sacrifício e que dá a sua vida para a salvação de todo aquele que crê. Então ele vai falando sobre isso e, como nós vimos na semana passada, ele exorta
os judeus a perseverarem na fé, a não serem, a não cederem em relação a voltar ao judaísmo, porque isso de nada aproveitaria a eles, né? Porque o sistema judaico foi praticamente destruído, porque ele caducou, né? Então, é um sistema que agora já não resolve mais, não é, porque Deus rompeu, porque os judeus romperam aquela aliança, Deus então rompeu aquele sistema, e agora Deus vai fazer faz uma nova aliança com o povo de Israel, e essa nova aliança tem uma aplicação também para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, a nova aliança que Deus propõe em Cristo Jesus não só é uma nova aliança para os judeus, mas é uma nova aliança que também atinge a todo aquele que se aproxima de Deus pela fé. E é por isso que nós podemos receber as bênçãos dessa nova aliança, porque nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, que é o único mediador que realmente tem autoridade de fazer a nossa ligação, o nosso relacionamento, restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que o texto de Hebreus vem falando, né? Que é necessário valorizar esse novo relacionamento, porque Jesus Cristo é um sumo sacerdote de outra ordem. Ele não é um sumo sacerdote mais da ordem levítica, mas ele é da ordem de Melquisedeque. E isso significa que ele é um sacerdote eterno, que ele é um sacerdote que está separado para esta obra antes que o mundo existisse. E ele então foi escolhido por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é por causa disso que ele pode operar uma salvação que é eterna, que não precisa mais de ser repetida. Não é? A expiação de pecados antes de Jesus era uma expiação de pecados que precisava ser repetida anualmente. A cada ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com um sacrifício, derramando sangue para purificar o pecado dele e de todo o povo. E isso era repetido anualmente, uma vez por ano, não é? Esse sacrifício era feito. Agora nós estamos vendo que há uma nova abordagem desse sacrifício. Jesus Cristo é um sacrifício único, um sacrifício definitivo. Ele não é um sacrifício mais provisório. Ele derramou o seu próprio sangue, porque ele é ao mesmo tempo o sacrifício, o altar, o sacerdote. E ele então, por causa da sua ressurreição, ele garante a vigência permanente desse sacrifício que nos lava, nos limpa de todo pecado, a todo aquele que se aproxima pela fé. Então, quando ele fala disso, pela fé, ele vai dar exemplos agora de fé. E ele começa exatamente assim, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e
a prova das coisas que não se veem. É muito comum a gente conversar com pessoas e falar sobre fé, e a pessoa diz assim: não, eu tenho muita fé, né? E você não encontra nenhuma pessoa que não tenha fé. Todas elas vão dizer que tem muita fé. Mas elas têm fé em quem? Ou têm fé em quê? Elas não sabem. Na verdade, o que elas têm é uma crença de que tudo vai dar certo, um pensamento positivo, um otimismo, às vezes exagerado, né? De achar que tudo vai correr bem. Inclusive, há aqueles que dizem que o universo conspira para trazer todas as coisas do modo certo. Então, que há uma energia no universo que está produzindo sempre coisas boas e que nós, com determinadas atitudes e pensamentos, nós atraímos essas coisas boas para nós. A Bíblia nega isso aí completamente. Se há alguma coisa vindo para a nossa vida, a origem é Deus, não é a nossa fé. É esta fé que nós estamos falando. Se há alguma coisa vindo para a nossa vida diariamente, a origem está em Deus. É Ele que determina as coisas que devem acontecer na minha vida e que verdadeiramente acontecem. Então, nós precisamos de saber o que é fé. Fé. E segundo o autor de Hebreus aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é crer que as coisas que nós aguardamos já estão realizadas. Jesus já realizou todas as coisas que nós aguardamos. A nossa salvação não é futura, a nossa salvação é agora, é hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação, porque é hoje que nós somos salvos, não é? Então, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. É o fato de eu crer naquilo que Deus disse, crer na palavra de Deus, mesmo que eu não veja aquilo que eu estou crendo, eu não enxergue com os meus olhos, mas ter certeza de que, porque Deus falou, aquilo vai acontecer. E esta fé se fundamenta na obra realizada por Jesus. A obra realizada por Jesus. Jesus realizou a obra da nossa salvação e por isso, então, nós podemos confiar naquilo que foi feito por Ele. A nossa fé está fundamentada na obra de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus realizou é a base, o fundamento da nossa fé. Nós podemos ter fé porque nós cremos naquilo que Jesus realizou. E ele então começa a dizer que a fé é aquilo que permitiu que os antigos alcançassem bom testemunho. Ou seja, os antigos, aqueles que viveram antes lá, no início da vida humana, eles alcançaram pela fé bom testemunho, ou seja, eles alcançaram pela fé uma posição de crentes, de verdadeiros crentes, porque eles creram que aquilo que eles esperavam ia acontecer. E olha que eles estão esperando faz 6.000 anos, não é? 6.000 anos. Então, eles alcançaram bom testemunho pela fé. Eles creram naquilo que Deus disse para eles. Então,
nós vemos o que o autor está defendendo aí. Primeiro, ele está dizendo que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hoje existe uma corrente, não é, pseudocientífica, chamada ciência, mas que não é, que defende não a criação, mas defende a evolução. Mas se você vem na Bíblia, você vai ver que pela fé, os mundos que hoje existem foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, o que criou todas as coisas foi a palavra de Deus. E quando a gente abre Gênesis, a gente vê que Gênesis é um livro que tem uma relação direta com esse texto de Hebreus, porque em Gênesis nós encontramos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E disse Deus criou pela sua palavra. E o texto aqui de Hebreus diz exatamente isso, né? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível, a matéria, apareceu daquilo que é invisível, não é? Não foi feito do que se vê, foi feito do que é invisível. Ou seja, o poder de Deus, o poder da palavra de Deus é um poder criador. E a palavra de Deus é o Logos, que João fala no seu primeiro evangelho, né? no seu primeiro escrito, que é o evangelho. E João diz assim, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? O Verbo é a palavra criativa, a palavra que é a ação de Deus. O Verbo é a pessoa de Cristo que se encarnou em Jesus. Então esse Verbo coexiste eternamente com Deus e por meio dele é que foram criadas todas as coisas. João diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então há uma coerência muito clara, muito lógica entre Hebreus, Gênesis e João, não é? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e que, de modo que o que é visível, o que nós enxergamos, a matéria, não foi feita daquilo que se vê, ou foi feito do que é invisível. O poder de Deus é um poder tão grande que ele criou do nada, não é? Criação ex nihilo, como diz a expressão em latim, que criou a partir do nada, criou pelo seu poder, né? Quando nada existia, Deus falou e passou a existir. E pela fé nós entendemos isso. Só pela fé é que nós entendemos isso, né? Pela fé nós entendemos então essas coisas. Pela fé nós cremos nisso. E pela fé também Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Todo mundo conhece essa história de Caim e de Abel, não é? Como eles se relacionaram. Abel era criador de ovelhas e Caim era lavrador. E eles ofereceram sacrifícios a Deus. E Abel ofereceu um sacrifício matando uma ovelha, não é? Sacrificando uma ovelha. E Caim ofereceu do fruto da terra. Então, Abel entendeu desde o início que sem
sem oferta de sangue, não era possível louvar, exaltar, glorificar, adorar a Deus. Mas Caim tentou oferecer da sua obra para Deus, né? Então, o texto mostra claramente isso. Às vezes a gente lê Gênesis e não compreende exatamente aquilo que aconteceu, mas o texto de Hebreus mostra que pela fé nós entendemos que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo. Ele era justo por quê? Porque ofereceu um animal morto, né, para Deus, derramou o sangue do animal. E pelo seu, por meio desse sacrifício, depois de morto, Caim, irado, porque Deus aceitou Abel e não o aceitou, matou Abel, e aí, depois de morto, ainda assim, ele fala, né? Depois de morto ainda fala. E Jesus demonstra isso quando ele fala do sangue do justo Abel, não é? Que os judeus, os fariseus, eram responsáveis por todo o sangue derramado, desde o justo Abel até Zacarias, que foi morto, né? O profeta Zacarias, que foi morto no próprio templo pelos judeus. Então o texto refere-se a Abel como aquele que alcançou justificação porque derramou o sangue, e isso demonstrou a fé dele, não é? Se Abel não tivesse fé, ele não estaria entregando um cordeiro no lugar, como o sacrifício no seu próprio lugar. Isso demonstra que ele compreendia que o processo salvífico futuro, que viria no futuro, seria a morte de um cordeiro de Deus, né? Que é o próprio Jesus. E depois ele cita aqui Enoque, né? Enoque foi trasladado, foi tirado deste mundo ainda vivo, né? Por quê? Para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de agradar a Deus. O autor de Hebreus está dizendo que Enoque foi trasladado porque agradou a Deus, e agradou a Deus pela fé, né? Então ele não foi obra de Enoque que agradou a Deus, não foi justiça de Enoque que agradou a Deus, mas foi a fé de que Deus o justificaria. Nós também só somos salvos, só somos remidos por causa de crermos na justificação que Jesus Cristo nos oferece. Nós não somos salvos porque cremos na nossa justiça. Nós não temos justiça pessoal, mas nós cremos que a justiça de Cristo é uma justiça que nos alcança. Então nós não somos justos, mas somos justificados, né? Então nós não somos justos, mas somos justificados, justificados pela fé. Jesus nos justifica pela fé. E pela fé, então, Enoque foi trasladado para alcançar, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. E ele diz então que sem fé é impossível agradar a Deus, de modo que Enoque só pode ter agradado a Deus por causa do exercício da fé, não é? Então, pela fé, Enoque agradou a Deus. E ele diz, então, na sequência, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse texto demonstra claramente que é Deus quem nos dá as coisas necessárias, as bênçãos espirituais, incluindo a própria salvação. Então, todos aqueles que se aproximam de Deus pela fé, sabem que é Ele quem promove a nossa salvação. A fé nos garante que nós vamos receber aquilo que é operado por Jesus Cristo. Nós não temos competência, capacidade, nós não temos condições de produzir a nossa justificação, mas Jesus nos justifica. Como que nós recebemos essa justificação de Cristo? Pela fé. É por isso que o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Deus existe, segundo, creia que Ele é galardoador, ou seja, aquele que dá bênçãos, aquele que sustenta, que ajuda, que salva aqueles que o buscam. E aí ele vai continuar aqui no versículo 7 dizendo: pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam. O que são essas coisas que não se viam? O dilúvio, não é? Quando Noé foi avisado de que viria um dilúvio, não havia chuva na terra. Alguém falar em chuva era uma coisa que ninguém entendia. O que é chuva? Ninguém tinha visto. Ainda não tinha chovido na terra quando Deus avisou Noé que viria um dilúvio. Mas Noé simplesmente creu. E a prova de que ele creu foi o quê? A construção da arca, não é? A construção da arca. E ele passou muitos anos, alguns acreditam que ele tenha passado aí quase 100 anos para construir a arca e para dar testemunho. Alguns falam 120 anos, né? Pela fé, então, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, o dilúvio, sendo temente a Deus, né? Preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé, condenou o mundo. E aqui a gente vê que a fé cristã, a fé que os crentes devem ter, que é uma fé como esta aqui, é consequente. A fé verdadeira é uma fé consequente. O que significa isso? Significa que esta fé produz ação. Esta fé produz ação. A fé verdadeira me faz agir, me faz tomar atitudes coerentes com aquilo que Deus quer. Alguém que diz que tem fé, mas não anda em obediência, é uma pessoa que não tem fé. Toda fé verdadeira tem consequências, ela é consequente. Uma fé que produz ação na vida do cristão. Então, o texto nos fala isso, né? Que Noé fez a arca, né? Preparou a arca para ele e para a sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha o que um ato de fé na pessoa de Deus promoveu na vida de Noé. Por esta fé, condenou o mundo. O fato de Noé ter exercido fé consequente, uma fé salvadora, promoveu a sua salvação com a sua família e promoveu a condenação dos outros,
de toda uma multidão de pessoas, milhões de pessoas, segundo se calcula. Então, ele tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Depois dele, o autor de Hebreus cita Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. Deus chamou Abraão, quando ainda era Abrão, e disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou mostrar a você. Abraão não tinha um mapa para seguir, não. Ele tinha só a voz de Deus falando com ele passo a passo. Você vai andando que eu vou te falar. Na medida que você vai andando, eu vou te orientando. Não teve uma orientação assim, ó, você vai para tal lugar e o mapa é esse. Não. Todos os dias ele tinha que depender de Deus. E fé cristã consequente é uma fé que me produz dependência de Deus. O crente verdadeiro tem dependência de Deus. Ele não dirige a sua vida, ele é dirigido por Deus. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça. Nós oramos assim: ó Deus, abençoa a minha vida e abençoa o que eu vou fazer. Mas não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Ele acha que foi Deus que mandou, né? Então ele não tem convicção de que Deus o ordenou que ele fizesse alguma coisa. Ele está fazendo aquilo que ele acha e pede a Deus para abençoar. É diferente, é completamente diferente daquele que ouve Deus falar o que quer e faz aquilo que Deus quer, né? Então, essa fé que Abraão teve foi esse tipo de fé consequente, fé que ele produziu obediência, né? Ele saiu sem saber para onde ia, e pela fé peregrinou na terra da promessa. Ele foi para a terra da promessa, como em terra alheia. Deus tinha prometido aquela terra, mas ele peregrinou ali, né, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava, olha a razão porque Abraão tomou essa atitude, porque ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Entenderam isso aqui? O que Abraão esperava? Abraão aqui em Canaã, sem ter ainda dominado a terra, ele sabia que a terra seria dele, mas ele estava peregrinando ali ainda. A terra não tinha sido dominada, ela só foi dominada por Josué 400 anos depois, mas ele tinha uma certeza que ele estava andando aqui temporariamente, que a cidade definitiva dele, a cidade de posse definitiva dele, seria a cidade eterna. Ele esperava a cidade eterna. Irmãos, às vezes a gente como crentes age, pensa, vive aqui como se isso aqui fosse eterno. Eu fico pensando naqueles crentes que constroem mansões e compram fazendas e vão ganhando cada vez mais e vão se enchendo de bens materiais, como se isso aqui fosse durar para sempre. Isso aqui não vai durar para sempre, não. A cidade eterna, a cidade que você tem para morar, que é sua, em Cristo Jesus, é a cidade que está lá no céu. A gente precisa investir, lá. Jesus disse que nós precisamos investir aonde? Tesouros aonde?
Ajuntai tesouros no céu. Então, Abraão tinha esta visão. O texto diz aqui que ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. O arquiteto e edificador é Deus. Então, essa situação de fé em Abraão é que concedeu a ele o título de o pai da fé, né? Abraão é considerado o pai da fé, exatamente por isso, né? Pela fé, vamos ver o que aconteceu mais com Abraão. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho. Ela não já estava quando Isaac nasceu, Sara tinha 90 anos. E 90 anos é a concepção aos 90 anos, aos 89, é absolutamente milagrosa. Não tem possibilidade. Não existe no mundo nenhum relato até hoje de gravidez nesse tempo. E ela recebeu esta bênção porque ela creu, segundo o texto de Hebreus aqui, recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel. Creu que Deus era fiel, capaz de fazer o que tinha prometido. Ela recebeu, observem bem, Sara recebeu a promessa de ter um filho aos 65 anos. 65 até 90 são 25 anos. Então Sara esperou para ter um filho por 25 anos, cada ano mais velha. Se ela tivesse ficando cada ano mais nova, não dava para acreditar, mas ela estava ficando cada ano mais velha. Foram 25 anos. Será que alguém aqui esperaria tanto tempo por uma promessa? 25 anos? Então, a gente precisa entender que realmente foi por conhecer a Deus e entender que Ele era fiel. Fé é isso, entender, declarar, crer e esperar que Deus é fiel e vai fazer o que Ele diz. Isso é fé. Deus vai fazer o que Ele diz. E eu posso crer nisso, eu posso esperar isso, né? Posso confiar nisso. Fiel é aquele que havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, Abraão, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão também já estava amortecido. Abraão já estava com 99 anos. 99, quando Isaac foi gerado, né? E como Deus tinha prometido para ele, olha que coisa interessante. Abraão, quando chegou aí por volta de uns 10 anos, que ele tinha recebido a promessa de Deus, e nada do menino nascer, ele falou com Deus, né, que iria preparar o mordomo dele, Eliezer, para que o mordomo dele fosse o herdeiro dele. Deus falou com ele: não, vem cá, sai da tua tenda e vem cá. Era de noite. Abraão saiu da tenda e Deus falou com ele: olha para cima, vê se você pode contar as estrelas.
Aí, certamente Abraão olhou para cima e viu que ele não podia contar as estrelas. Deus falou com ele: assim como essas estrelas do céu, será a sua descendência. E o que aconteceu? Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então isto mostra claramente o que é fé, não é? É decidir crer na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, que Deus vai realizar verdadeiramente tudo aquilo que ele diz. E aí Abraão então recebeu a bênção de ter um filho nessa idade, né? Todos os todos os seus descendentes, em número maior do que as estrelas do céu, vieram desse Isaque que nasceu de forma milagrosa. Então, Deus está operando, e é interessante observar que o Novo Testamento, o Velho Testamento, não é o testamento da lei, ele é o testamento da graça. Olha a graça de Deus agindo aqui, agindo na vida de Abel, agindo na vida de Enoque, agindo na vida de Noé, agindo na vida de Abraão, não é? Tudo é graça, é o impossível, é o Deus do impossível agindo, né? Quando era impossível para Sara ter filho, ela engravida. Quando era improvável Abraão ter filhos, ele tem filhos. Deus está agindo graciosamente ali. Pelo que também há um só, né? E este amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, mas olha que coisa, morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto de longe, e saudado essas promessas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não estavam aqui permanentemente. Eles sabiam que eles estavam neste mundo temporariamente. Isso nós precisamos também confirmar diariamente no nosso coração. Nós somos peregrinos aqui. O meu lugar e o seu lugar não é definitivamente aqui. Nós precisamos trabalhar aqui agora pelo lugar eterno. Não trabalhar no sentido de ser salvo, porque nós já somos salvos, mas trabalhar no sentido de produzir as obras do céu aqui nessa terra, né? Para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. E isso então foi o que aconteceu com esses homens. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquele lugar onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Então eles estavam buscando uma pátria, mas não era uma pátria normal, material aqui. Era uma pátria celestial. E aí uma pergunta para a gente encerrar e dar continuidade na semana que vem. Qual pátria você está buscando? Você tem certeza absoluta que esta pátria aqui não é a sua pátria verdadeira e que o investimento seu tem que ser, sobretudo e principalmente, na pátria celestial? Isso é necessário para os crentes em Jesus Cristo, porque nós não temos neste mundo o paradeiro final.
A nossa pátria celestial é aquela que nós aguardamos com a segunda vinda de Jesus. Que Deus possa nos abençoar a compreensão deste texto, né? Para que verdadeiramente possamos experimentar agora a vida do céu aqui e testemunhar. Abraão viveu testemunhando, Isaac e Jacó viveram testemunhando, Moisés viveu testemunhando. Por quê? Porque eles tinham o foco, a mente voltada para as coisas celestiais. Que Deus nos abençoe.